Quero falar com vocês hoje sobre a direção diária. Deus disse nos Salmos que Ele nos guiará pelo melhor caminho para nossas vidas. Ele tem a sabedoria de que precisamos, a orientação, a direção. Mas isso não vai acontecer automaticamente. Toda manhã temos que ir até Ele e dizer: Deus, mostre-me minha tarefa, mostre-me o que fazer, mostre-me para onde ir. Dê-me as palavras para falar, pedindo sabedoria, orientação. Isso é um fato de rendição. É preciso humildade para dizer: Deus, você sabe o que é melhor para mim. Não consigo fazer isso sozinho. Preciso da sua ajuda. Abra as portas certas, feche as portas erradas, deixe o caminho claro. A Escritura diz: quando você reconhece Deus em todos os seus caminhos, Ele direcionará seu caminho. Mas muitas vezes fazemos nossos planos sem consultar Deus, então pedimos que Ele abençoe esses planos. Nós nos perguntamos por que é uma luta, por que parece que é sempre uma subida. Estamos ao contrário. Estamos fazendo o movimento, então pedindo a Deus pelo inferno. A maneira certa é perguntar a Deus primeiro: Deus, o que você quer que eu faça? Devo namorar essa pessoa? Devo começar esse novo projeto? Devo fazer essa compra? Se você se sente em paz sobre isso, então siga em frente. Se não, espere, sabendo que Deus sabe o que é melhor para você. Na oração do Senhor, Jesus orou: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ele não disse nosso pão semanal, nosso pão mensal. Joel, eu venho à igreja todo domingo. Não, toda manhã você precisa ir a Deus para seu pão de cada dia, sua sabedoria diária, direção diária. Muitas vezes estamos tentando fazer as coisas apenas em nossa própria força, nosso próprio intelecto, nossa própria habilidade, e isso vai nos limitar. Deus pode ver coisas que você não pode ver. Ele sabe o caminho certo, as pessoas que deveriam estar na sua vida. Ele sabe onde está o perigo. Deus sabe como catapultar você para o seu destino. Você tem uma vantagem. Você está tirando um tempo para o seu pão de cada dia. Às vezes saímos correndo de casa. Estou com pressa, não tenho tempo hoje, Joel. Tenho que ir trabalhar. Eu vivo por este princípio. Nunca se encontre com outras pessoas antes de se encontrar com Deus. Se você tirar um tempo para reconhecer Deus, diga: Deus, preciso de você hoje. Me guie, me mantenha no caminho certo. Não apenas seu dia será melhor, mas Deus o impedirá de cometer erros. Poucos anos antes de meu pai ir para o Senhor, Victoria e eu encontramos uma licença de construção para a última estação de televisão de potência máxima aqui em Austin. Eu passei anos nos bastidores aqui em Lockdown, fazendo a produção de televisão. Eu estava animado por poder colocar esta estação no ar. Estávamos construindo do zero. Tínhamos que encontrar um lugar para a torre, comprar a programação, contratar a equipe. Embora fosse emocionante, eu não tinha experiência em televisão aberta. Eu sabia um pouco sobre produção, mas isso estava além da minha experiência. Eu tinha que fazer o que estou pedindo para você fazer. Eu começava todas as manhãs dizendo: Deus, não consigo fazer isso com minhas próprias forças, minhas próprias habilidades. Preciso da sua ajuda, Senhor. Me guie para as pessoas certas. Me leve pelo caminho certo. Deus, me impeça de cometer um erro. O que eu estava fazendo? Ganhando meu pão de cada dia, minha instrução diária. Em um ponto, estávamos prestes a comprar o mais caro. O equipamento para a estação custaria alguns milhões de dólares. Nossos engenheiros pesquisaram e chegaram à sua recomendação para a marca e o modelo. Mas, alguns dias antes de fazermos o pedido de compra, um amigo meu, com quem eu não falava há anos, ligou do nada.
Conversamos por cerca de 15 minutos. Pouco antes de ele desligar, ele fez um comentário sobre a fabricação do equipamento que estávamos prestes a comprar. Ele disse de passagem como ele tinha ouvido algo sobre a empresa. Ele fez a declaração: eu me sinto mal pelas pessoas, e algumas pessoas pensam que é uma coincidência, mas eu sei que era Deus dirigindo meus passos. É o que acontece quando você ganha seu pão de cada dia. Quando todas as manhãs você pede sabedoria a Deus, você está mostrando sua dependência dele. Quando você se humilha assim, a Escritura diz: Deus te exaltará. Muitas pessoas hoje em dia, elas são muito orgulhosas. Pensam, eu não preciso de ajuda, eu posso fazer isso sozinho. Veja o quão bem sucedido eu já sou. Pense onde você poderia estar se você começasse a reconhecer Deus. Pense sobre os erros dos quais Ele poderia ter te salvado. Pense sobre a oportunidade, o favor, as portas que você não conseguiu abrir, mas Deus pode abrir. Não faça isso sozinho, isso vai te limitar. Comece a ganhar seu pão de cada dia, sua direção diária. Quando os israelitas estavam no deserto, indo em direção à terra prometida, Deus deu a eles maná. Coma todas as manhãs, era algo como pão que se formava no chão. O maná duraria apenas um dia. Todas as manhãs eles tinham que sair e pegar um suprimento novo, mas tenho certeza de que algumas pessoas pensavam: não estou com vontade de sair amanhã, vou economizar tempo e energia. Vou juntar o suficiente para a semana inteira. Eles acordavam na manhã seguinte. Todo aquele maná estava estragado, você não podia comê-lo. O princípio era que eles tinham que sair e pegar maná fresco todos os dias. Quando vamos a Deus para nosso maná fresco a cada dia, a atitude certa é: Deus, o que você quer que eu faça? Qual é a minha tarefa? Não dando ordens a Deus, dizendo a Ele o que fazer, como fazer, mas sim: Deus, mostre-me o melhor caminho. Mostre-me como superar esse problema. Mostre-me como realizar meus sonhos. Você está recebendo seu pão de cada dia? Você está entrando em contato com Ele para receber sua tarefa todas as manhãs, perguntando a Deus? Ou você está no piloto automático, apenas fazendo o que sempre fez? O desafio com essa abordagem é que o que funcionou no passado pode não funcionar hoje. Às vezes, Deus fará as coisas de uma maneira diferente. Quando os israelitas precisaram de água lá no deserto, estavam com sede. Deus disse a Moisés para bater na rocha. Ele bateu e a água fluiu livremente. Outra vez, quando eles precisaram de água, mesma situação, Deus disse a Moisés para falar com a rocha. O problema era que Moisés estava no piloto automático. Ele não ouviu, ele pensou: eu entendi, sem problemas, não preciso obter orientação diária, superei esse problema. Antes, posso fazer de novo. Ele bateu na rocha. Mesmo problema, mesmo deserto, rocha semelhante, mas Deus tinha um plano diferente. Deus estava dizendo a Moisés: só porque eu tive que fazer dessa maneira da última vez, não significa que eu quero que você faça dessa maneira desta vez. O que estou dizendo? Você não pode viver da maneira de ontem e esperar ter vitória hoje. As informações de ontem podem não funcionar hoje. Deus é um Deus de frescor. Ele gosta de fazer coisas novas e é fácil ficar preso em uma rotina, pensando: eu não preciso de direção diária. Joel, eu superei esse problema antes. Vou usar as mesmas táticas para superá-lo desta vez. Como com Moisés, às vezes o jeito antigo não funciona. Você precisa obter algum maná fresco, senão você continuará batendo na rocha quando deveria estar falando com a rocha. É uma pequena rocha, mas você só ouvirá se estiver recebendo seu pão de cada dia. Fique aberto para mudanças e esteja disposto a tentar algo novo. O que fez você ter sucesso 5 anos atrás pode não fazer você ter sucesso hoje. O que funcionou em seu casamento no passado pode não funcionar hoje.
Por que você não adquire um jeito novo? Tenha a atitude: Deus, estou pronto para coisas novas. Já ouvi dizer, se você não inovar, você evaporará. Você não pode confiar no que o levou aonde está, para mantê-lo onde está. O mundo está mudando. Alguém quer seu emprego, alguém quer seu cônjuge, alguém quer seus sonhos. Você não pode se dar ao luxo de ficar sentado no piloto automático e apenas seguir em frente. Faça as coisas do mesmo jeito. Você será deixado para trás. A boa notícia é que Deus tem favor diário, ideias diárias, sabedoria diária, abundância diária. Se você permanecer aberto, Ele o guiará para a plenitude do seu destino. Por que Moisés poderia golpear a rocha novamente? É porque Deus quer que confiemos nele, não em alguma fórmula, pensando, bem, se eu fizer isso, fizer aquilo e fizer o outro, então Deus me abençoará. Se isso fosse tudo o que fosse preciso, nós realmente não precisaríamos de Deus. Apenas siga estes passos para o sucesso, apenas continue batendo na rocha. De propósito, Deus muda o método. Então teremos que ir até Ele para o nosso pão de cada dia. Ele está procurando por pessoas que reconheçam que Ele é a fonte da nossa força, a fonte do nosso sucesso nele. É saúde, liberdade, ideias, abundância. Quando você confia nele, Ele o levará de vitória em vitória. Mas aqui está a chave. Ele pode não fazer da mesma forma. Pode ser que você esteja preso, você não esteja vendo o progresso que deveria, porque você ainda está batendo na rocha quando deveria estar falando com a rocha. Você está preso na tradição. Isso aconteceu no passado, tentando duplicar da mesma forma quando Deus está querendo fazer coisas novas, de uma nova maneira, com novas ideias, com novas pessoas, trazendo novos talentos de você. Se você começar a ganhar seu pão de cada dia, ouvindo o que Deus está dizendo agora, então você verá que a água começa a fluir da rocha de maneiras maiores. Davi entendeu esse princípio. Em 2 Samuel 5, ele tinha acabado de ser feito rei. Ele não disse, entendi isso, estive lá, fiz aquilo, sem problemas. Ele tirou um tempo para consultar o Senhor. Antes de ir para a batalha, ele ficou quieto e disse, Deus, o que você quer que eu faça? Ele estava recebendo sua direção diária. Ele não assumiu porque algo funcionou no passado, iria funcionar ali mesmo. Ele fez uma pergunta muito significativa. Deus, você vai entregar isso? Certamente, Deus não os deixaria ser derrotados, mas o fato é que não devemos lutar todas as batalhas. Davi foi inteligente o suficiente para perguntar, eu devo atacar? Ele estava dizendo, Deus, se eu entrar lá, você vai comigo? Ele estava mostrando sua dependência de Deus. Ele reconheceu de onde vinha sua força, seu favor, sua habilidade. E às vezes presumimos que se há um obstáculo, há algo tentando nos impedir. Não há dúvida, entre lá e vá para a batalha. Deus está do nosso lado. Mas uma abordagem mais sábia é dizer, Deus, qual é o seu plano? Como você quer que eu responda a essa oposição? Devo atacar ou devo ficar parado e deixar você lutar por mim? Se eu entrar, Deus, você irá comigo? Todos nós lutamos batalhas nas quais não saímos do jeito que pensávamos. Talvez tenha sido porque não consultamos o Senhor. O versículo 19 diz, o Senhor disse a Davi, vá, pois certamente entregarei os filisteus a você. Uma vez que ele obteve uma direção clara, uma vez que ele soube que tinha a bênção de Deus, ele foi lá e derrotou os filisteus. Mas nós faríamos como Davi e perguntaríamos ao Senhor antes de entrarmos em conflito? Antes de tomarmos grandes decisões, iríamos a Deus para a direção diária, para a atitude diária? Isso nos pouparia muita dor e sofrimento. Eu aprendi que o que Deus ordena, Ele pagará. Mas Deus não é obrigado a trazer vitória para batalhas nas quais não deveríamos estar.
Sim, Deus é misericordioso. Sim, Ele nos ajudará. Mas é muito melhor perguntar ao Senhor antes de tomar decisões importantes. Poucos meses depois, os filisteus voltaram para o mesmo vale, para atacar Davi novamente. Davi poderia ter pensado: isso é óbvio, eu nem preciso orar sobre isso dessa vez, eu sei o que fazer. Vá lá e ataque. Mas Davi percebeu que não poderia viver com a mesma estratégia de ontem. Ele sabia que as informações de ontem podem não ser apropriadas para o desafio de hoje. A Escritura diz: Davi consultou o Senhor novamente, e o Senhor disse: não os ataquem. Mesmo vale, mesmo inimigo, mas Deus disse: dessa vez farei de uma maneira diferente. Não quero que vocês ataquem, quero que circulem ao redor deles. Ele foi dizer a eles, quando ouviram o som de farfalhar nas amoreiras. Era um sinal de que ele tinha ido à frente deles para derrotar seus inimigos. Então, eles deveriam entrar imediatamente. Mas, se Davi não tivesse consultado o Senhor, ele teria feito da primeira maneira. Isso é senso comum. Ei, funcionou da última vez. Tenho certeza que vai funcionar desta vez. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ele não quer que você fique viciado em uma fórmula. Ele quer que fique viciado nele. Quando você desenvolve esse hábito de ir a Deus para seu pão diário, direção diária, dizendo: Deus, como você quer que eu responda? Como devo lidar com essa situação na minha saúde, minhas finanças? Deus, dá-me a tua sabedoria, a tua percepção, o teu favor. É assim que Deus te guiará pelo melhor caminho para a tua vida. No início dos meus 20 anos, havia um casal que eu conhecia e que eu gostava muito, e eu enxergava para ser bom com eles. Eles eram meio amigáveis comigo, mas era sempre como se eu não estivesse a fazer o suficiente. A minha natureza era fazer mais. Eu mostrava-lhes favor. Quando vários anos mais tarde se mudaram para uma cidade diferente, eu dei-lhes dinheiro para o custo da mudança, ajudei-os a arrumar a casa. Eu sabia que embaixo era isso que eu deveria estar a fazer. A seguir o caminho mais alto, a ir mais além. Eu sentia-me bem com isso e acredito que Deus me abençoe por isso. Mas, alguns anos depois de eles se terem mudado, recebi a notícia de um amigo meu de que eles estavam chateados comigo, porque não achava que eu os ajudaria o suficiente. Aqui, eu os ajudaria mais do que tinha ajudado qualquer pessoa, e naquela altura isso incomodava-me muito, porque eu queria que todos gostassem de mim. Eu estava tentando ir e tentar fazer mais e tentar compensá-lo, mas quando eu orava sobre isso, quando eu pedia a Deus por direção diária, eu ouvia tão fortemente, não em voz alta, mas aqui dentro, algo dizia: Joel, deixe-os em paz. Mesma batalha, mesmas pessoas, mas a abordagem é diferente. Se eu não tivesse aprendido o que estou lhe dizendo hoje para obter direção diária, então eu ainda estaria frustrado tentando iluminar alguém que nunca iria gostar de mim. Você está lutando batalhas que não deveria lutar? Se Deus não lhe deu permissão, então você vai fazer isso com sua própria força, sua própria habilidade. Será uma luta constante. Não há graça para isso. Só porque estava certo da última vez, não significa que está certo dessa vez. Como Davi, você pode ser habilidoso na batalha. Você é forte. Você pode enfrentar o melhor deles. Mas você tem que verificar com Deus. Você tem que obter sua designação. Deus, eu devo lutar esta batalha? Mostre-me os passos certos a tomar. Então ouça o que você está sentindo aqui dentro, não na sua cabeça, mas no seu coração. A Escritura chama isso de a voz mansa e delicada. É uma impressão, você não consegue explicar. Você só sabe que é isso que eu devo fazer. É Deus lhe dando direção diária. Foi aqui que Josué e os israelitas saíram do curso. Eles tinham acabado de ver os muros de Jericó caírem. Grande milagre! Eles derrotaram outros exércitos ao longo do caminho. O favor de Deus estava sobre eles. Mas havia um grupo de pessoas chamado Gibeonitas. Eles viviam a cerca de 2 cidades de onde Josué e os israelitas estavam acampados. Quando ouviram quão poderosos
ricos e bem-sucedidos os israelitas eram, eles sabiam que não poderiam competir com eles e eles também seriam expulsos de suas terras. Então, eles bolaram um plano para tentar enganar Josué. Eles carregaram seus jumentos com coisas velhas, decadentes e desgastadas. Eles vestiram roupas furadas, sandálias que estavam desmanchadas. Eles deixaram comida de fora de propósito para que ficasse velha, mofada e estragada. Eles fizeram isso para parecer que tinham viajado uma grande distância. Eles apareceram no acampamento de Josué. Disseram: Josué, viemos de uma terra muito distante. Viajamos por meses e meses. Estamos cansados, estamos com fome. Por favor, façam um tratado de paz conosco. Deixem-nos viver aqui. Prometemos que trabalharemos para vocês. Josué disse: na verdade, como sei que vocês não são de uma dessas cidades vizinhas que estou prestes a conquistar? Como posso ter certeza de que vocês não moram perto? Ele disse: Josué, olhem para este pão. Ele estava assado na hora quando saímos de casa. Agora está velho e mofado. Olhem para estas roupas. Elas estavam lavadas a seco antes de sairmos. Josué disse: deixe-me ver aquele pão. Ele olhou e era velho, cheirava mal. A escritura diz: os israelitas examinaram seu pão, mas eles não consultaram o Senhor. Parecia que eles estavam dizendo a verdade. Tudo na superfície parecia que eles eram pessoas honestas. Então Josué assinou um tratado de paz com eles, dizendo: tudo bem, você pode viver aqui. Não se preocupe, nós nunca iremos machucá-lo. 3 dias depois, a verdade veio à tona. Josué descobriu: eles não eram quem diziam ser. Eles eram de uma cidade, apenas algumas cidades de distância. O povo israelita estava furioso. Eles estavam prontos para exterminá-los, deixá-los ficar com isso. Josué disse: não toque neles. Nós demos a eles nossa palavra. Se quebrarmos nosso acordo, Deus virá contra nós. Foi uma grande dor de cabeça. Tudo poderia ter sido evitado. O problema todo era: eles não consultaram o Senhor. Eles apenas olharam para isso na superfície. Tudo parecia bem, mas Deus pode ver coisas que não podemos ver. É por isso que você precisa ir até Ele antes de se envolver com as pessoas, antes de assinar o contrato, antes de dar o dinheiro. Faça um favor a si mesmo e consulte o Senhor. Porque as pessoas nem sempre são quem dizem ser. Elas podem lhe mostrar um lado, o lado que elas querem que você veja, mas Deus pode ver o pacote inteiro. Você não pode ficar tão preso a quão fina ela é, quão bonita ela parece, alegria, ele é alto, moreno, bonito e rico. Eu não tenho que consultar o Senhor. O Senhor apenas respondeu minha oração. É melhor você dar um passo para trás. Você pode acabar com alguém que não é quem você pensa que é. Havia 2 jovens na casa dos 20 anos. Elas viajaram de sua casa no sul da Califórnia até Tijuana, México, para fazer compras de Natal para o dia. Quando voltaram para o carro, notaram o que parecia ser um cachorrinho. Parecia um pequeno chihuahua. Estava se contorcendo na sarjeta. Eles perceberam que estava com muita dor, sentindo pena dele. Pegaram e colocaram no porta-malas do carro. Eles iam levá-lo para casa e não queriam que a patrulha da fronteira o visse. Uma das meninas o levou para seu apartamento. Deu-lhe um pouco de leite, tentando cuidar dele até que ele voltasse a ficar saudável. Ela tentou alimentá-lo, mas ele não comia nada. Naquela noite, ela o embrulhou em um cobertor e o colocou na cama com ela durante toda a noite, certificando-se de que estava bem. Na manhã seguinte, ele estava pior do que nunca. Ela o levou às pressas para a clínica de emergência veterinária, entregou-o ao veterinário e começou a descrever os sintomas. O médico a parou e disse: "Onde você conseguiu esse animal?" Ela pensou que estava em apuros por trazê-lo através da fronteira, e ela finalmente disse: "Bem, doutor, meu amigo e eu encontramos esse pequeno chihuahua na sarjeta em Tijuana." Ele disse: "Mocinha,
Isso não é um chihuahua, isso é um rato de rio mexicano. Nem tudo é o que parece. É melhor você consultar o Senhor. Você não quer nenhum rato vivendo em sua casa. Estou pedindo a você hoje para ir a Deus para orientações diárias. Você não vai tomar as melhores decisões se não estiver consultando o Senhor. Não faça como Josué. Não tente descobrir com suas próprias forças. Faça como Davi e pergunte ao Senhor. Lembre-se, o maná de ontem não vai ser bom para hoje. Se você desenvolver esse hábito de ir a Deus para obter maná fresco, eu acredito e declaro, Deus vai te guiar pelo melhor caminho para a sua vida. Ele vai te proteger dos erros, trazer as pessoas certas e levar isso à plenitude do seu destino em nome de Jesus. Se você receber, você pode dizer amém? Eu gostaria de te dar uma oportunidade de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entre no meu coração, eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigos, se você fez essa oração simples, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre em uma boa igreja baseada na Bíblia. Mantenha Deus em primeiro lugar. Dublagem feita por Fernando de Souza. Só uma nota, o maná, ele caía do céu. Só para ficar bem claro isso, tá?